Ok. Olá a todos novamente, não é? Vou-vos dar novamente as boas-vindas aqui à nossa aulinha. Eu já tenho o hábito de dar as minhas aulas sobre aromaterapia, sobre psicoaromaterapia ao fim de semana. Já há alguns fins de semana que não estava por aqui, mas este fim de semana lá consegui assim um bocadinho para vir aos meus momentos de partilha, que no fundo acabam por ser também muito ricos até para mim, porque também me sinto bem por estes momentos de partilha. E então aqui estou eu de volta para falar um bocadinho sobre o top 10 da aromaterapia. Por isso, dar as boas-vindas a quem está desse lado. A aula vai ficar depois gravada no YouTube, se por acaso depois quiserem gravar, voltar a ver, tal como eu estava a dizer. Por isso, sintam-se à vontade também aí no bate-papo para colocar as vossas questões, as vossas dúvidas, porque só assim é que faz sentido também podermos interagindo para ir ao encontro também das vossas expectativas. Okay? Então é assim, eu vou começar por apresentar, porque se calhar nem toda a gente me conhece, alguns nomes aqui eu já fui vendo que reconhecia e também já fui perguntando de onde é que falam e ia pedir para escreverem aí do bate-papo, porque às vezes temos pessoas, não é todo o país, é todo o mundo, às vezes temos pessoas na Bélgica, nos Açores temos sempre muita gente também a assistir, e por isso também dizer quem é que eu sou e de onde é que eu falo. O meu nome é Ana Júlio, sou Ana Rita Júlio, eu sou de Leiria, e isto não é para apresentar o meu currículo, mas para vocês verem um bocadinho o meu percurso e o que me fez chegar até aqui. Eu sou psicóloga, sou formadora, gosto muito de dar formação, daí este meu bichinho também estar aqui ao fim de semana, não presencial, se bem que espero que em breve voltar aqui aos nossos workshops presenciais, mas desta vez online nestes momentos de partilha, porque é de facto algo que eu gosto muito de fazer, que é dar formação. Para além disso, sou mãe de 3 filhos, okay? Tenho que pensar um bocadinho nas idades, mas um tem 14, outro 10 e uma menina com 4 anos, e foi sobretudo pelo fato de ser mãe de crianças, ou a partir do momento que eu fui mãe, comecei um bocadinho a despertar para este mundo das terapias ditas alternativas. Eu não gosto muito de chamar alternativas, chamo-lhe sempre mais complementares, e que há semelhança se calhar de muitas das pessoas que aqui estão naquela tentativa de reduzir os químicos que utilizávamos cá em casa, os remédios que habitualmente lhes dávamos, tentar sempre que possível evitar idas às urgências, e o que para mim fez mais sentido aqui ao conhecer a aromaterapia, que já vos vou contar um bocadinho do meu percurso, foi sobretudo perceber que estava a resgatar aquilo que já se usava no tempo da minha mãe, no tempo das nossas avós, aquelas mesinhas caseiras que nós habitualmente já usávamos, no fundo já muito que têm a ver com a aromaterapia. E que no fundo aquilo que eu vos vou aqui apresentar, que são umas gotinhas mágicas, não é, que vêm dentro de frascos, não são mais do que tornar efetivamente de uma forma mais prática esse mesmo conhecimento ancestral. Mas voltando um bocadinho ao meu percurso, como eu vos estava a dizer, eu sou mãe de 3 filhos, e sobretudo desde o nascimento do meu mais velho, meu primeiro filho, que desde muito cedo começou com questões respiratórias e eu efetivamente sempre sentia alguma necessidade de o tentar ajudar e sempre com a corroboração do próprio pediatra dele, tentar de alguma forma reduzir a medicação que ele tomava de forma contínua, ou seja, ele tinha de tomar uma medicação de forma profilática, é assim que se chama, no sentido de tentar prevenir, evitar as crises de asma que ele tinha com alguma frequência, sobretudo à noite. E um bocadinho nessa tentativa de reforçar o sistema imunitário, evitar as crises, prevenir problemas respiratórios, crises respiratórias, entre outros, fui fazendo várias formações, tornei-me terapeuta de reflexologia, um bocadinho também para ajudar nesse reforço do sistema imunitário, e já nessa formação de reflexologia, que foi uma formação muitíssimo completa que eu tive, que eu considero que é um bocadinho a base de todo o conhecimento que eu tenho, compreensão até da forma como o nosso corpo funciona. Nessa mesma formação comecei a ter os primeiros contatos com os óleos essenciais e a começar a utilizar os óleos essenciais nas minhas consultas, fossem elas de reflexologia, fossem elas de psicologia, em que eu também já com frequência começava a recomendar às pessoas que utilizassem óleos essenciais. Um bocadinho nas pesquisas pela internet, em 2018, e foi precisamente em agosto, está agora a fazer 4 anos, se calhar à semelhança também de vocês, fui-me cruzando com alguns anúncios, falar de óleos essenciais, de algumas marcas de óleos essenciais, e cruzei-me efetivamente com a empresa do Terra.
E na altura enviei uma mensagem, porque estava um bocadinho curiosa, queria perceber um bocadinho que óleos eram estes, até porque me apercebia que havia misturas específicas para trabalhar questões emocionais, e eu, psicóloga, achei, isto é o máximo, um óleo para trabalhar a parte do luto, para aumentar a motivação, para devolver a paixão que às vezes falta a algumas pessoas, isto é super curioso. E então nem foi tanto pela questão diretamente da saúde e da farmácia natural, foi precisamente mais para questões da minha prática terapêutica que tive alguma curiosidade em conhecer estas misturas. E então, em agosto de 2018, como estava a contar, mandei vir o meu kit, na altura o kit emocional, e assim que abri um frasco, eu percebi, espera aí, isto não é igual aos óleos que eu tenho vindo a usar, porque efetivamente o aroma de cada frasco, naquele caso eram misturas de óleos essenciais, era efetivamente muito mais intenso. E bastava 1, 2 gotas de óleos essenciais para, colocando no difusor, eu sentir logo o aroma de uma forma, de facto, muito mais presente. Okay? E cada frasco que eu abria era um cheiro mais maravilhoso do que o anterior, não é? O que também ali me cativou bastante. No seguimento, e ao tornar-me um bocadinho como cliente do Terra, comecei a ter acesso a alguma bibliografia, a ler algumas coisas, a perceber que havia muito mais variedade de óleos do que aqueles que eu conhecia, dos óleos nacionais com que eu habitualmente trabalhava, e foi logo no mês a seguir, em setembro, que me mandei vir então o tal kit de farmácia para complementar um bocadinho até os óleos que eu até aqui já ia utilizando no meu dia-a-dia. E logo um dos principais objetivos, que era ajudar o meu filho com as questões respiratórias que continuavam aqui sempre presentes. O que eu vos posso dizer é que foi logo quase, se não foi no dia a seguir em que chegou o kit a casa. Eu já tinha o difusor também, porque tinha vindo com o kit emocional, que na altura trazia também o difusor, mas assim que chegou o tal kit de farmácia, que incluía a tal mistura respiratória, na primeira noite que eu utilizei no difusor, o meu filho, que até então, se não tomasse a medicação, tinha crise, com certeza, tinha de fazer a sua bomba durante a noite, nessa noite ele não precisou de utilizar. E eu pensei, espera aí, isto é interessante, isto resulta, não é? E achei aquilo uma forma fantástica, incrível, e o que é que se passa? E que ao descobrir este óleo fui utilizando outros, fui percebendo que para as otites da minha filha mais nova, que o Titri, também vos vou falar aqui, que ajudava imenso, que em espaço, acho que nem preciso dizer 1 minuto, mas num espaço de segundos em que eu punha a bolinha de algodão com o Titri, uma criança que estava aqui agoniada e com dores de ouvidos, passado alguns segundos, ela já pedia para eu pôr a bolinha porque tinha um alívio quase imediato, e comecei a ver de facto resultados muito rapidamente e a sentir aquilo que eu gosto sempre de transmitir, sobretudo a mães que aqui possam estar, ou a mulheres, a sentir uma tranquilidade completamente diferente na forma como eu tratava os meus filhos. Como sou uma curiosa e se eu gosto de ensinar, também gosto muito de aprender, senti necessidade de compreender o porquê da atuação dos óleos. E então já tinha alguma formação pela parte da reflexologia, tínhamos alguns módulos de aromaterapia, mas efetivamente comecei a apostar na minha formação pessoal e tornei-me então aromaterapeuta profissional, mais recentemente tendo feito a especialização na parte da psicoaromaterapia, na parte mais concilia aqui os óleos essenciais, não é? O efeito dos óleos, sobretudo para a parte das nossas emoções e da nossa saúde mental. Se bem que, sem dúvida, que uma está diretamente ligada à outra e cada vez mais tenho trabalhado e percebido isso. Emoções e corpo têm de estar aliados, ou seja, a nossa saúde física sem dúvida que está dependente do nosso estado emocional e o nosso estado emocional sem dúvida que beneficia da nossa saúde física. E daí os óleos essenciais para mim serem ouro sobre azul, porque eu como psicóloga eu nunca me consegui ver em tratar só a saúde mental, ou seja, porque muitas vezes as pessoas surgiam até a mim com outros problemas, com outras questões, e daí a minha necessidade também de as ajudar de uma outra forma. Okay. E foi isso que eu encontrei neste mundo dos óleos essenciais e da aromaterapia. Eu gosto também sempre muito de esclarecer que, efetivamente, e apesar de eu dizer que conhecia do Terra há cerca de 4 anos, já usava óleos essenciais há cerca de 10, mais ou menos, mas efetivamente a aromaterapia não é nada de recente, ou seja, a aromaterapia não é nenhuma nova moda. E se nós formos ver, mesmo em termos de historial de onde é que vem esta aromaterapia, nós já vimos vestígios de utilização de óleos essenciais no Antigo Egito, ou seja, há 5.000 anos antes de Cristo. Inclusive é o Hipócrates, o pai da medicina, também ele já usava a defumação, ou seja, de defumar plantas, precisamente para haver a libertação desses mesmos óleos essenciais
essenciais dessas mesmas plantas já há 430 anos antes de Cristo, ou seja, a própria base da medicina tem muito a ver com plantas. E tal como eu vos dizia há bocado, o que mais me cativou em começar a utilizar os óleos essenciais aqui por casa foi precisamente perceber que eu já usava os óleos essenciais mesmo sem saber. E então quando às vezes as pessoas me dizem, os óleos essenciais, isso é agora uma modernice, eu não vou usar nada disso, isso não sei se funciona ou não. Eu faço uma pergunta simples que daqui a bocado vos vou apresentar, é logo o primeiro óleo do qual eu vos vou falar, que é uma coisa tão simples como quando dói a garganta, quando estás constipado, quando estás com gripe, o que é que tu costumas fazer assim de mesinhas caseiras para desenrascar, como primeira linha de atuação? O que é que tu fazes? A pessoa diz, se eu faço um chazinho ali com mel, umas cascazinhas de limão e ajuda-me imenso. E eu, boa, fazes cascazinhas de limão. Então não faz assim de sumo de limão, fazes mesmo com as cascas. Curioso que um óleo essencial vem precisamente da casca de limão. Então, se calhar é por aí que faz sentido fazer esse chá com a casca de limão, porque de alguma forma a pessoa já vê benefícios de utilizar a casca de limão nesse mesmo chazinho. Quem diz isto também, quem é que vocês que estão aí desse lado não se lembra de fazer panelas com folhas de eucalipto e estar ali a respirar? Ou seja, nós já usamos a aromaterapia há anos e desde a nossa infância as nossas avós já utilizavam e já faziam os chazinhos de erva cidreira, de chá príncipe, ou seja, N chás que vêm precisamente da libertação desses mesmos óleos essenciais. Então é importante nós percebermos o que é isto de um óleo essencial, porque aquilo que eu vos venho falar não é cheirinhos para casa, ok? Eu estou a falar de uma componente aromática pura que é extraída das plantas e tal como eu vos estava a dizer, visualmente é muito simples lembrarmos, por exemplo, do que é uma casca de limão e dobrar e sair um óleo, isso é o óleo essencial de limão. Okay? Então, quando nós pegamos num frasco e olhamos para esse mesmo frasco, no caso do limão, estamos ali a falar de cerca de mais ou menos de 40 limões cortados finamente e essa cascazinha, sendo prensada a frio, consegue-se fazer a extração desse mesmo óleo de limão. Nesta imagem vocês conseguem, por exemplo, ver as folhas de hortelã-pimenta, por exemplo, o chá de hortelã-pimenta que é tão bom para questões digestivas. Vocês veem aí que nas folhas têm assim umas bolsinhas, são precisamente as bolsas que produzem o óleo essencial e que se nós esfregarmos uma folha nas nossas mãos ou agarrarmos com alguma força, não é? Rebentamos essas mesmas bolhas e então é libertado esse mesmo óleo essencial. Okay? Isto para vocês verem que vocês já têm o contato com os óleos essenciais mesmo sem saber. Por aquilo que nós estamos aqui a ver, os óleos essenciais então podem ser extraídos de várias partes da planta e depois também é curioso que conforme a parte da planta de onde é extraído o óleo, ele também vai ter determinadas propriedades, determinadas características. Então ele pode ser extraído das raízes, das folhas, dos caules, dos frutos, etc, etc. Okay? E às vezes a mesma planta nós conseguimos extrair diferentes óleos essenciais de diferentes partes dessa mesma planta. Curioso também do porquê que as plantas produzem esse mesmo óleo essencial, e eu gosto de fazer este trocadilho que é óleo essencial, essencial vem de essência, de cheiro, mas essencial é uma coisa muito importante, e de facto o óleo essencial é essencial para a planta, são a defesa natural das plantas, as plantas produzem este mesmo óleo precisamente para se defenderem de parasitas, de agentes invasores, e no fundo essas propriedades que o óleo tem na planta é aquilo que depois vai ajudar o ser humano, porque apesar de nós não termos noção, nós quimicamente somos muito semelhantes às plantas e daí os óleos essenciais atuarem tão bem no nosso meio celular, okay? Porque efetivamente nós temos muita semelhança em termos da nossa gênese, da forma como nós somos constituídos. E daí que então as propriedades que aquele óleo vai ter na planta, também a nós seres humanos vai nos ajudar de alguma maneira. Importa perceber é que tal como vocês, e eu hoje optei um bocadinho por contar a minha história e gastar aqui algum tempo a contar um bocadinho o meu percurso, porque efetivamente também eu me senti um bocadinho perdida ao perceber que existiam estes óleos essenciais e ao ver a lavanda que ajudava a dormir melhor, ou a camomila romana também para relaxar, né? E outros óleos que nós conhecemos assim de nome, porque nos lembramos então de para que é que os utilizávamos quando éramos mais novos, não é? O eucalipto, por exemplo. Quando eu começava a ver, mesmo às vezes nas lojas, no celeiro ou até em supermercados, eu via uma variedade de frasquinhos que diziam óleos essenciais, com uma variedade de preços. Eu pensava, mas como é que isto é possível? Isto é óleo essencial? O que é que está aqui? Inclusive havia cheiros para a casa e que diziam à base de óleos essenciais. Bem, eu gosto sempre de esclarecer que
tal como eu estava a referir, eu estou a falar de óleos essenciais e não estou a falar de essências. E nós muitas vezes, quando falamos de essências, mesmo aquilo que às vezes se vê no chinês e noutras coisas, são coisas produzidas de forma sintética, ou seja, são produzidos em fábricas. Os óleos essenciais também terão de ser em fábricas ou em destilarias, neste caso, não é? Mas são produzidas de forma sintética, não à base de produtos naturais. E então, efetivamente, em termos de regulação, tem de ser sobretudo o cliente a ser exigente e a tentar perceber o que é que efetivamente ali está, porque basta ter 5% de óleo essencial na sua composição para no frasco já poder vir a dizer lá óleo essencial. Agora é assim, se eu vou depois agora aqui começar a dizer que eu ingiro óleos essenciais, eu não posso estar a ingerir um óleo que é 5% óleo essencial e o resto é álcool, ou sabe-se lá mais o que de conservantes que eles lá põem para aguentar ou para ficar mais barato aquele mesmo óleo essencial, ok? Então, efetivamente, o que eu comecei a ver é que era importante encontrar óleos que fossem certificados para uso terapêutico, para utilizar de forma segura, quer comigo, quer sobretudo na minha família, quer sobretudo em crianças pequenas, que eu não ia pôr qualquer coisa, fosse no difusor, fosse na pele deles, nem sequer me arriscava. Okay? E isso foi uma das garantias que eu comecei a perceber que a do Terra era efetivamente reconhecida por isso. Não é à toa que lhe chamam os melhores óleos do mundo, ou os mais puros, porque efetivamente isso sempre foi uma missão daquela empresa, foi efetivamente procurar o que era puro, ou seja, encontrar os óleos mais puros e mais autênticos e com as melhores propriedades que se procurava em determinado óleo. E então, efetivamente, estes óleos podem ser ingeridos, são 100% naturais, são 100% puros, não é? Se é puro, não há outra forma de o explicar, mas depois têm efetivamente uma grande preocupação, quer em termos de responsabilidade social, quer em termos de ecologia, que a mim também pessoalmente me dizem muito. Eu gosto também de mostrar aqui esta imagem à direita, em que vocês veem aqui duas melissas, isto para vos dizer o quê? Que também por estranho que vos possa parecer, vocês se forem à Amazon, à AliExpress, vocês vão encontrar óleos essenciais da do Terra, ou a dizerem do Terra, à venda. E às vezes eu tenho clientes que me dizem, como é que isto é possível, Ana Rita, não é? Óleos essenciais na Wish, no AliExpress, como é que é possível? Eu só comento isto, vocês se forem comprar Benuron, Brufen para os vossos filhos, não é na Wish que vocês vão comprar, não é na AliExpress. Então, por que raio é que um óleo que vocês vão usar para fins terapêuticos vão procurar comprá-lo na Wish? Okay? Efetivamente, a do Terra tem feito alguma coisa para combater esta contrafação, não é? Mas tendo em conta também a dimensão que esta marca já tem, infelizmente, faz parte do seu percurso e do seu crescimento estas imitações. De qualquer maneira, mais uma vez, acho que nos cabe a nós, enquanto clientes, também fazer essa seleção e sermos responsáveis por essa escolha. Um outro aspecto fundamental daquilo que eu também vos quero dizer aqui hoje, e ainda não falei de óleos, porque vos vou falar de poucos óleos, tendo em conta as centenas de óleos que há, tem a ver com a utilização responsável e nesse sentido é fundamental vocês saberem também a quem compram ou com quem compram os óleos essenciais. Isto porquê? Porque estes frasquinhos não vêm aqui a dizer, Ana Rita, tu que tens 44 anos tens de utilizar o óleo assim, 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 okay? Porque tu até tens também tendência asmática, ou o teu filho tem tendência asmática, por isso não devias usar aquele, era preferível usares o outro. Okay? É fundamental vocês também terem o devido acompanhamento para utilizarem os óleos da melhor forma, okay? Até porque senão vocês vão se ver com os olhos e vão pensar, e agora, o que é que eu faço, como é que os utilizo? E então é fundamental terem convosco pessoas que vos ajudem a utilizar os óleos, okay? Porque senão eles lá no armário eles não vão fazer a diferença. É fundamental vocês terem pessoas que vos deem ideias, que vos motivem, que vos lembrem e com quem vocês tenham à vontade, de repente mandar uma mensagem, às vezes a qualquer hora do dia, não é? Mandar uma mensagem e dizer, tenho meu filho com uma dor de ouvidos, o que é que eu vou fazer? Olha, apareceu-me aqui uma nódoa negra na perna, estou com varizes, o que é que eu posso fazer? Okay? E terem logo aqui alguém que daquela caixinha de tesouro que vocês ali têm, e hoje vamos falar desse top 10, que é essencial para vocês resolverem se calhar 80%, 90% das situações que vos possam vir a surgir no dia a dia, okay? Terem também alguém que vos ajude a escolher qual é que é o mais indicado. Dizer-vos também, pegando nesta ideia de que os óleos não são todos iguais, a origem desses mesmos óleos também tem muito que ver com as propriedades que esse óleo vai ter. E vou-vos dar um exemplo simples. Eu, por exemplo, um dos óleos, ou é o óleo mais vendido, mais comprado em todo o mundo, é a lavanda. Okay? Isto se calhar será de conhecimento de todos, que a lavanda vai ajudar a relaxar, a dormir melhor. Okay? E eu usava, já antes de conhecer a do Terra, usava uma lavanda nacional. E nem sempre ouvia em termos de feedback
das pessoas a quem sugeri a utilização da lavanda, nem sempre ouvi o feedback que eu estava à espera. Eu utilizei a lavanda e parece que ainda ficou mais elétrico, não funcionou assim tão bem, não dormi nada de especial. Isto porquê? Porque efetivamente eu usava óleos de origem nacional e, mais uma vez, tendo em conta a zona do mundo em que aquela planta de onde é extraído o óleo é plantada, é produzida, aquela planta vai ter determinadas características e, nesse sentido, o óleo essencial vai ser melhor ou pior para os fins que nós queremos. E daí que a Doterra tem esta preocupação de ir procurar, não é, com a tal missão de encontrar o mais puro, os melhores óleos do mundo, vai procurar em diferentes partes do mundo onde é que aquela planta tem as melhores características para conseguir efetivamente o melhor óleo com determinadas propriedades. Daí que terapeutas, pessoas isentas, geralmente em termos de escolha, acabam por assumir que a Doterra tem de facto óleos de muitíssima qualidade. Para além disso, todos os óleos acabam por ter em baixo o númerozinho do lote, que dá para, precisamente para esses investigadores, verem todas as propriedades químicas e verem se efetivamente, em termos de quimiotipo, se é então ou não o melhor óleo que está ali naquele frasquinho. Não é? Nós que somos leigos e que utilizamos no dia a dia não queremos saber nada disso, mas dar-nos a confiança de que temos disponível, não é, para a nossa carteira os melhores óleos do mundo, não é, acaba por ser muito, muito agradável. E então de que forma é que nós podemos utilizar estes mesmos óleos essenciais? Okay? Eles podem ser utilizados de 3 formas, okay? Podem ser utilizados de forma interna, de forma tópica e aromática. Para vos falar de ingestão, efetivamente eu tenho que ter sempre a responsabilidade de dizer que não recomendo mais nenhuma marca senão a Doterra para ser ingerida. Okay? Por isso aí efetivamente vocês têm de ter algum cuidado e muitas vezes vocês vão ver algumas opiniões um bocadinho contraditórios a dizer que é arriscado fazer ingestão, porque efetivamente até há pouco tempo, não é? Até surgir a Doterra em termos de mercado, nenhuma marca dava garantias de pureza, de qualidade, de fazer esse mesmo controle de qualidade para permitir a ingestão dos óleos. Por outro lado, o que é que eu vos quero dizer? Que a ingestão é geralmente a última, é apenas uma das formas que nós vamos utilizar os óleos essenciais. Okay? E se calhar, ao contrário do que nós pensamos, que pondo uma gotinha debaixo da língua vamos nos acalmar mais depressa, okay? Às vezes pôr a gotinha nas mãos, esfregar e inalar é uma forma muito mais eficaz e muito mais rápida de nos acalmarmos ao de ver resultados. Por isso, conforme a situação, eu não vou forçosamente fazer a ingestão sempre. Okay? A ingestão é mais utilizada para questões digestivas, para processos de detox, aí por exemplo fará sentido, okay? Para dores também às vezes posso optar pela ingestão, mas na maioria das situações eu vou optar pela aplicação tópica, ou seja, na pele através de massagem ou pela via aromática. Acrescentar o quê? Que a ingestão pode ser feita de diferentes formas, vocês aqui nesta imagem veem umas cápsulas vegetais, que são duas tampinhas que encaixam uma na outra, nós colocamos 1, 2 gotas dos óleos que pretendemos e fazemos essa mesma ingestão. Okay? A aplicação tópica é também para chamar a atenção que os óleos, ao serem aplicados na pele, devem ser sempre diluídos. Okay? Essas regras de diluição também são sempre explicadas à pessoa, serão conforme a idade. Eu também em breve vou dar uma aula mais dirigida também para as crianças, para vocês saberem, porque sobretudo em crianças mais pequenas nós temos de fazer umas diluições um bocadinho maiores, porque os óleos podem ser utilizados quase logo desde a nascença, ok? Óleos específicos, mas que podem ser utilizados. Eu posso-vos mostrar, por exemplo, uma das primeiras misturas respiratórias que usei com a minha filhota, não é? Com a número 3, okay? Em que eu, por exemplo, coloquei aqui os óleos que na altura estava a utilizar, a tal mistura respiratória, o tea tree para soltar a expectoração, e o frankincenso, porque ela já estava a ter de forma recorrente um bocadinho essas questões respiratórias, okay? E para vos dizer que este frasco são mais ou menos 10 mililitros, ou seja, cerca de 2 gotas, e para um bebê recém-nascido nós falamos de 1 gota de óleo essencial para o resto do frasco cheio de óleo de coco, ou seja, acaba por ser uma diluição muito, muito grande. Para nós adultos já falamos de 1 gota de óleo essencial para 3 gotas de óleo de coco. Porquê é que eu estou aqui a falar de óleo de coco? Porque efetivamente quando nós falamos de diluição, nós devemos diluir, só aqui tirar o som, para não fazer o eco. Nós devemos diluir o óleo essencial numa gordura vegetal, porque os óleos não se diluem em água. Essa gordura vegetal deve ser prensada a frio, para também não perder as propriedades, por isso pode ser um óleo de amêndoas doces, se for de qualidade, até pode ser o nosso azeite, que também dá para diluir. O porquê deste óleo de coco que aqui está? Porque imaginemos, por exemplo, que eu vou fazer uma mistura para o acne, com o tea tree, que também já vou falar daqui a bocado. Se eu for, por exemplo, pôr azeite na cara, se calhar a coisa não vai correr muito bem, não é? Então a vantagem aqui deste óleo de coco fracionado é que efetivamente este óleo de coco não tem cheiro, não vai mascarar o aroma que eu também quero
beneficiar da parte aromática daquele mesmo óleo, não é? Quando vou fazer massagem, eu não quero só aproveitar ele penetrar na minha pele, eu quero também beneficiar do aroma em si para a parte mais emocional. E então, ele não tem cheiro, este óleo de coco, para além disso, está sempre em estado líquido. E para além disso, porque não era só este, para além disso, não tem toque gorduroso. Okay? Então, para peles, sejam elas oleosas, secas, vai ser sempre um óleo que poderemos utilizar nas nossas diluições. Okay? Estas são algumas das vantagens. Também aqui nesta parte da via aromática, dizer-vos o quê? Eu posso utilizar também os óleos pela via aromática pelo cheiro. Posso inalar diretamente do frasco, de forma consciente, okay? Até posso fechar os olhos e fazer assim algumas inalações profundas. Posso pingar umas gotas nas mãos. É assim, não é esfregar vigorosamente as mãos, porque senão vou também estar a aquecê-lo, mas esfregar ligeiramente e fazer conchinha e também inalar de forma consciente. O que é isto de consciente? É durante um bocado eu parar, não é estar aqui e estar ali a ver se a comida está pronta e cheiro, e vou novamente mexer ali a comida, não é? Acaba por não ser a melhor forma de estar a beneficiar da componente aromática daquele mesmo óleo. Eu vou estar aqui a ajudar a não deixar a roupa manchada, efetivamente, exatamente, é mesmo isso. Ou seja, por exemplo, no caso de eu ter um roll-on, eu com facilidade posso pôr óleo, por exemplo, da coluna vertebral, por exemplo, para reforçar o sistema imunitário, depois posso pôr uma t-shirt branca ou assim, ou aplicar na nuca, que não vou deixar manchada, enquanto que o azeite, se calhar já não vou ter a mesma sorte, não é? Pronto, mas isto para dizer que podem utilizar este ou outro que possam ter em casa. Muito obrigada pela partilha, Ivone. Aqui na via aromática, como eu estava a dizer, podemos inalar do frasco, posso pôr assim, colocar uma gotinha nas mãos e ir inalando. Ainda esta semana me perguntavam, por exemplo, para enjoos infantis, e eu sugeria pingarem uma gota num lencinho e a criança levar o lencinho com ela e ir cheirando durante a viagem, também é beneficiar da parte aromática, ok? E vocês têm aqui nesta imagem, também assim aqui uma coisinha redonda que é um difusor, ok? A do Terra também tem difusores, eu daqui a bocado também vos vou apresentar um bocadinho os preços para vocês terem mais ou menos noção de como é que funciona, para terem noção de valores, okay? Mas a do Terra tem difusores, mas o que é efetivamente obrigatório é que o difusor seja ultrassónico, ou seja, nós não podemos simplesmente pegar naqueles queimadores de óleos com velinhas em baixo e estar ali a beneficiar daquele cheiro, porque isso vai queimar o óleo e vai estragá-lo. Okay? Difusor ultrassónico é que funciona por ultrassons, por agitação das partículas e por forma assim uma névoazinha, que é o ideal até para questões respiratórias. Por isso, para questões respiratórias e emocionais, sem dúvida que eu recomendo aqui um difusor para beneficiarem da melhor forma da utilização dos óleos essenciais. Okay? Para questões de dores, por exemplo, é que posso aplicar, por exemplo, na zona onde me dói, para reforço do sistema imunitário também, aplicar ao longo da coluna vertebral ou na planta dos pés, e, por exemplo, para questões digestivas, detoxes, por exemplo, apostar pela via interna. No fundo, todas se complementam e todas são necessárias. Mas vamos falar de óleos, então por onde é que nós começamos? Que óleos é que poderemos ter assim em casa para o dia-a-dia, para resolver então as situações, os problemas base, ok? Nós temos aqui o nosso top 10, ou seja, os óleos que são mais vendidos, que são mais procurados, que são mais utilizados nas casas das pessoas que usam óleos essenciais, ok? Temos aqui um bocadinho a base, que é o limão, a lavanda e o peppermint, isto é aqui os nomes, não é bem latim, mas os nomes pelos quais eles são conhecidos. Temos o orégano, o melaleu, o cotitri e o frankincense, e depois temos misturas específicas, essas sim são específicas da do Terra, mas das quais eu também tenho de falar, porque efetivamente para mim são a base da forma como eu acompanho os meus filhos e como trato de mim aqui em casa, por isso tenho mesmo de falar também destes 4 óleos base. Okay? Como eu estava a dizer, estes 3 de cima são a base de tudo, são a base da aromaterapia. No fundo nós temos aqui um cítrico, uma flor e uma menta. Depois temos aqui óleos para tratar dos sintomas quando o equilíbrio não existe e surgem alguns problemas, e então nós temos de ir aqui para antifúngicos, anti-inflamatórios para resolver essas situações. E depois temos então as misturas específicas para cada um dos nossos sistemas corporais, ou seja, do sistema digestivo, sistema respiratório, sistema imunitário, sistema musculoesquelético, podemos assim dizer. Okay? Então vamos começar pela base do equilíbrio, okay? Pela base de tudo. Efetivamente, estes 3 óleos já dão para fazer centenas de coisas. Só estes 3, combinados de forma estratégica, já dão para muita coisa. Combinando o cítrico com a flor, com o peppermint, 2 a 2, 3 a 3,
já dão aqui para vocês resolverem muitas questões. Qual é que é o problema? Porque é que eu vos digo, então ficamos por aqui, não precisamos de mais nenhum. Não é bem assim, porque, por exemplo, eu posso já vos dizer que o Peppermint só pode ou só deve ser utilizado a partir dos 5 anos. Então eu vou-vos falar aqui de uma série de vantagens que o Peppermint tem. Mas se vocês, por exemplo, tiverem crianças com menos de 5 anos em casa, vocês já não vão poder ter essas vantagens através do Peppermint. Já faz sentido, vocês, se são questões respiratórias, já vão precisar do ER, já têm outros óleos, se forem questões digestivas, se calhar já vão ter de ir ao Zengeste, para for sistema imunitário, se calhar também fará sentido o OneGuard, okay? E então só estes 3 para um adulto já poderá resolver muitas questões se falamos um adulto saudável, não é? Mas se vocês pretendem resolver alguma questão já mais específica, sem dúvida que depois vamos ter de ir alargar do top 3 para o nosso top 10, ok? Mas isto efetivamente será a nossa base de tudo, o nosso top 3, podemos assim dizer, ok? Temos então aqui o cítrico, a flor e a menta, e começamos precisamente pelo cítrico, pelo nosso limão, ok? O limão é como a fruta, ou seja, nós associamos quase como se fosse a fruta para que é que nós utilizamos, ou o sumo de limão para que é que nós utilizamos, e o óleo não será muito diferente. Ou seja, quando nós pensamos no limão, pensam muitas vezes as pessoas que tomam já água com limão em jejum para desintoxicar, e um dos feedbacks principais que eu reconheço, quer em mim, quer nas pessoas a quem eu recomendo o óleo essencial de limão, é na regulação do trânsito intestinal. É brutal. Ou seja, 1 a 2 gotas de limão logo de manhã, em jejum ou a seguir ao pequeno almoço, conforme a pessoa se der melhor, okay? Já ajudam imenso a regular o trânsito intestinal. O limão tem efetivamente a capacidade de alcalinizar o nosso ambiente celular, não é? E então acaba por nos ajudar também a prevenir uma série de problemas, não é? Ao nível de saúde, e também a ajudar a desintoxicar e a libertar as gorduras que possam existir no nosso organismo. É ótimo também para quem sofra de alguma retenção de líquidos. Existem depois outros mais específicos, mas este também já vai ajudar bastante nessa parte, em processos de emagrecimento, pela questão até da regulação do trânsito intestinal, e depois ajudar também um bocadinho à tal drenagem que a pessoa possa estar a precisar. Para além disso, este óleo, o limão, nós dizemos que é limpeza de tudo, é limpeza do ar, e então é fundamental, por exemplo, quando nós estamos constipados, pôr no difusor o limão, precisamente para purificar esse mesmo ar, para limpar o ar, mas pode também ser utilizado para limpar os nossos pensamentos, para nos trazer alegria e boa disposição. Okay? É de facto muito, muito bom. Ele pode ser utilizado das 3 formas, ou seja, pode ser ingerido, pode ser inalado, não é? Aplicado aromaticamente e topicamente. Eu só chamo a atenção do topicamente é que os cítricos, todos, só há um que não é, mas não vou falar aqui dele, todos os cítricos, vamos assumir assim, são fotossensíveis. O que é que isto significa? Se vocês pingarem uma gota de limão na vossa pele e depois forem apanhar sol, vocês vão ficar com aquela zona da pele manchada. Por isso, ao utilizar os óleos cítricos, só utilizar à noite, ok? Mas utiliza-se em situações muito pontuais. Mas, por exemplo, uma dica para quem já possa ter o limão ou os óleos essenciais, por exemplo, para as manchas de envelhecimento, o frankincense também é muito bom, a lavanda também, mas para manchas já instaladas, às vezes com uma cotonete, aplicarem logo a seguir a jantar, quando o sol já se pôs, aplicarem com uma cotonete uma gotinha de limão, vai ajudar a clarificar, a clarear essas mesmas manchas na pele, ok? Depois vamos então aqui à lavanda e ao peppermint. Estes 2 óleos também se complementam muito bem. Isto porquê? Porque por um lado a lavanda ajuda a relaxar, o peppermint ajuda a focar. E então nós dizemos que estes 2 se constituem um exercício de equilíbrio muito interessante e que nós gostamos sempre de falar, e que eu convido também sempre as pessoas, quando vêm à minha aula, também a conhecerem. Okay? Então imaginemos que eu tenho aqui um óleo de lavanda e um óleo de peppermint. De manhã, isto é formato de rotina, depois de ter tomado a minha gotinha de limão num copo de água ou numa cápsula, conforme eu preferir, vou colocar uma gota de lavanda, vou colocar uma gota de peppermint, vou esfregar apenas devagar, ok? Depois vou colocar na nuca e vou fazer ali umas inspirações ali durante algum tempo, ok? Depois de terminar, eu trago as minhas mãos assim à frente e inalo novamente esta mistura. Porquê esta mistura? Porque efetivamente a combinação destes 2 óleos vão-vos ajudar a encontrar esse mesmo equilíbrio, ao nível sobretudo emocional. Porquê? Porque hoje é sábado, não é? Mas segunda-feira vocês vão trabalhar e como é que vocês se querem sentir? Relaxados e calmos e sem stress, ou com energia, foco, força para voltar depois das férias?
Vocês se calhar precisam das duas coisas, não é? E então é precisamente esse equilíbrio que se procura com estes mesmos dois óleos. O curioso é que o vosso corpo vai absorver mais ou menos um ou outro óleo conforme ele precise mais, ou da lavanda ou de peppermint, mas no fundo ele vai encontrar esse mesmo equilíbrio. Individualmente, se eu utilizar a lavanda por si só, a lavanda é muito boa para relaxar, para acalmar, para dormir melhor, seja no difusor, seja pingar uma gota na almofada, seja aplicar na plantinha dos pés, pode também ser excelente para a pele, juntar uma gotinha no nosso creme de rosto. Posso, por exemplo, em caso de queimadura, aplicar também, que vocês vão ver uma cicatrização maravilhosa com aquela mesma lavanda. E eu, por exemplo, pessoalmente, eu faço sempre uma combinação, mesmo para as tais questões respiratórias, para tosses noturnas, eu vou utilizar a mistura respiratória, vou utilizar, digo no futuro porque ainda não apresentei aqui o óleo, vou usar então o ER, mistura respiratória, e junto sempre umas gotinhas de lavanda. Porquê? Porque a lavanda é antihistamínica, e então eu acabo por conciliar um bocadinho a combinação destes dois, com a lavanda um bocadinho a ajudar a criança, o filho a dormir melhor, ou até mesmo para mim, combinar com a parte respiratória, que a lavanda também relaxar um bocadinho as vias respiratórias. É por isso dá aqui para muita coisa interessante. É também repelente, mesmo em crianças e bebés, é um óleo muito, muito interessante, sobretudo para quem tenha bebés pequenos, dá para milhentas coisas e utilizações. A lavanda e o limão para crianças pequenas já dá para muita, muita coisa. Já o peppermint é que só deve ser utilizado a partir dos 5 anos, mas a partir dos 5 anos é fundamental tê-lo em casa. Porquê? Porque ele é ótimo para dores de cabeça, para enxaquecas, para foco e concentração, para usar no difusor, por exemplo, combinado com limão, ajuda muito em horas de trabalhar, de fazer trabalhos de casa, ter no escritório, a mistura dos dois fica maravilhosa, okay? Ajuda também para as tais questões respiratórias, eu inalando aqui o peppermint, só naquele exercício de manhã isto já vai desobstruir tudo. Em caso de enjoos, se tiver mais de 5 anos, não é? Pode já inalar que vão sentir uma melhoria também muito grande, podem também ingerir uma gotinha para proteção gástrica, se bem que nós depois também temos a nossa mistura de digestivas, já ajuda mesmo para muita, muita coisa. Para além disso, este óleo reduz a temperatura corporal. Então, por exemplo, em caso de febre, vai ser este óleo que nós vamos utilizar, seja através de uma bacia de água em que pingamos umas gotas, seja fazendo um spray, também depois com as técnicas específicas para tentar reduzir ligeiramente a temperatura corporal. Isto porquê? Porque nós sabemos que a febre é necessária, não é? Não devemos a todo custo descer a febre, mas vai ajudar então a descer 1, 2 graus, e isso também por experiência própria é de facto muito, muito rápido em termos de vermos resultados com o peppermint. Mesmo agora, por exemplo, nesta altura do calor, basta colocar, por exemplo, uma gotinha de peppermint e cheirar, e depois diluir e pôr assim, por exemplo, nas costas, ou juntar no vosso creme de corpo, e é qualquer coisa brutal. Enquanto pós-solar, por exemplo, se for uma queimadura, eu recomendo mais o lavanda, porque se a pele estiver irritada, o peppermint se calhar vai irritar ainda mais a pele, okay? Mas se for só porque estão a sentir aquele calor da noite, não é? O corpo todo muito quente, okay? Mas não é queimado, até podem combinar os dois, pôr o lavanda e o peppermint vai-vos dar uma sensação de frescura maravilhosa, e também promove uma melhor circulação, que é também ótimo para pernas cansadas, etc, etc. Bem, eu cada óleo falo imenso, não vos quero contar tudo, mas acabo por vos falar sempre muito de cada. E então depois vamos aqui para estes três, quando não está tudo bem, quando surgem os problemas. Temos o tea tree, que é o canivete suíço dos óleos, é o óleo que dá dos pés à cabeça. Isto porquê? Porque é excelente quer para fungos nos pés, unhas encravadas, para reforçar as cutículas, as unhas. É assim um óleo super utilizado por todas as esteticistas desse mundo fora, já reconhecem as utilidades do tea tree. Mesmo na reflexologia, sem dúvida que era o óleo que eu mais utilizava quando via problemas. Mas para além disso, este óleo é de facto também muito útil noutras situações, ao ser anti-inflamatório, antimicrobiano, não é? Quando surgem os problemas, é mesmo muito interessante. Em caso de otites, também já vos falei, dor de garganta que eu posso pôr umas gotinhas no mel e, por exemplo, ingerir, posso gargarejar, etc, etc. Nos piolhos posso pingar umas gotas no shampoo e ir lavando, eczemas, caspas, para a acne, maravilhoso, com uma cotonete para queimar diretamente, ou então juntar umas gotinhas também no creme de rosto e aplicar. Este óleo também pode ser utilizado das 3 formas, e depois temos
o orégano. Eu costumo dizer que quando a coisa não vai lá com a melaleuca, eu vou ter de ir para o orégano. Nas diferentes situações, por exemplo, melaleuca ou titri. Melaleuca e titri é o mesmo óleo. Por exemplo, prevenção de infecções urinárias é excelente, pingando uma gotinha na cueca, o titri já vai ajudar imenso, mas se a infecção já estiver instalada, eu se calhar tenho de ir ao nosso antibiótico natural, não é? E já tenho de fazer aqui uma combinação com o orégano e com o limão, uma coisa mais forte. Não topicamente, aqui já são outros protocolos, mas depois nós explicamos tudo, ok? Este orégano, como eu estava a dizer, é bem mais forte, mesmo quando já envolve febre, fungos mais persistentes, okay? Fará sentido aqui utilizar o orégano, tenha de fazer com uma diluição maior, mas é maravilhoso. Mesmo, por exemplo, para quem tenha parasitas ou assim, às vezes queremos fazer um detox um bocadinho mais profundo, o orégano é um probiótico maravilhoso para questões digestivas, também é muito, muito interessante. Mas aqui para fazer ingestão, eu já vou ter de fazer ingestão forçosamente em cápsula ou numa bolinha de miolo de pão, pingar uma gota e fazer essa ingestão, porque este óleo é mesmo muito forte. Okay? Quem já experimentou sabe do que é que eu falo. Por último, deste trio, temos aqui o frankincenso. O frankincenso é o rei dos óleos. Se vocês me perguntassem, eu só quero comprar um óleo, okay? Eu se calhar dizia-vos este. Este óleo é dos óleos mais caros da terra, okay? É um dos óleos mais difíceis de extração, é o incenso, não é? O incenso de Jesus, e é de facto um óleo excelente por vários motivos. Deixa-me só aqui novamente tirar o som. Por vários motivos. Okay? Este óleo é um regenerador solar e nesse sentido é como se nós fôssemos às instruções daquela célula e sobretudo as células às vezes sofrem os erros de programação e começam a degenerar essas mesmas células e então eu vou estar a dar orientações às minhas células para elas se reproduzirem sempre de uma forma saudável, ou seja, para as minhas células serem saudáveis. E então isto deveria quase ser obrigatório, não é? Mas as pessoas fazerem a ingestão de uma gota de frankincenso diária, sublingual, precisamente para promover a saúde das suas células. É um bocado o nosso seguro de vida, é esta ingestão de frankincenso, é incrível. Para além disso, este óleo é considerado um potenciador dos outros. O que é que isto quer dizer? Ainda há bocado eu vos mostrei aqui esta mistura da minha filha e eu tinha aqui o frankincenso. Se eu estiver a falar de uma situação que é esporádica, mesmo, por exemplo, uma questão digestiva, uma diarreia pontual, eu vou utilizar a mistura digestiva pontualmente. Contudo, se eu já tiver, por exemplo, uma doença de Crohn, uma colite, um cólon irritável, já é uma situação crónica que eu tenho. Então eu tenho de ir às tais informações da célula e dar-lhe orientações para ela parar de manifestar a doença. Então não é só tratar os sintomas, mas também ir à origem da doença e pedir para ela não se continuar a manifestar. E o frankincenso é que, ao atuar ao nível celular, não é, da produção das células, vai conseguir ter esse efeito. Mesmo em depressões mais profundas, o lavanda já é muito interessante para depressões, o limão também, mas o frankincenso também neste âmbito da toma diária de uma gota de frankincenso também já vai ajudar muito nisso. É também ao ser regenerador solar, mesmo em casos de estrias, cicatrizes, para a pele, este óleo é fantástico. Também pingar uma ou duas gotas no nosso creme de rosto vai também ajudar bastante. Dizer-vos o quê? Que ele, como é assim mais caro, geralmente é um óleo que nós também vamos poupando. Tento escolher, eu dizia fazer a ingestão da gota de forma diária. É mesmo muito, muito importante que o faça. Depois, assim mesmo, de uma forma mais simples, estas misturas já fazem tudo por si e nós, pelo nome, já sabemos logo para que é que elas servem, já não tem aqui complicação nenhuma. Porque é assim, sempre que eu tenho questões respiratórias, e quando eu há bocado falava da situação do meu filho, este é o meu óleo favorito de terra, sem dúvida alguma, é o Air, okay? Tem aqui uma combinação de óleos fantásticos, precisamente para tudo que sejam questões respiratórias, porque tem o eucalipto, tem o louro, tem o ravensara, tem aqui uma série de óleos muito bem escolhidos, okay? Que permite ser também utilizado em crianças mais pequenas, o que também acaba por ser uma vantagem. E este óleo, ao ter também estes compostos, não é para ser ingerido, é apenas para ser aplicado ou topicamente na pele, por exemplo, no peito, para soltar a expectoração, ou utilizado no difusor, para então nós irmos abrindo as tais vias respiratórias. Okay? É ótimo para tudo, mais uma vez que sejam questões alérgicas, rinites, sinusites, soltar a expectoração. Quando as questões de sono são também, sobretudo, respiratórias, sem a pessoa ter noção, também vai promover melhores noites de sono. Às vezes as pessoas dizem que a lavanda não ajuda só por si, mas depois ao experimentarem o Air, veem muitos resultados.
por isso é também um óleo excelente para dormir melhor, ou para maridos que ressonam, é mesmo muito bom. Só maridos, porque as mulheres nunca ressonam. Okay? Depois temos aqui o On Guard. O On Guard é a nossa mistura protetora, Protective Blend, okay? E é precisamente a mistura que promove as nossas defesas, okay? Que ajuda o nosso sistema imunitário a atuar da melhor forma. Pode ser aplicado ou utilizado das 3 formas. Eu tanto posso ingerir, não é, no tal prevenção, no reforço do sistema imunitário, não é? Até se eu já tiver com uma condição instalada, isto vai ajudar as nossas defesas a combater essa mesma infecção, ok? Quer por prevenção, para reforçar o sistema imunitário, e eu aqui também posso, quer ingerido, quer fazer o meu roll-on de On Guard e aplicar nas crianças, ok? Precisamente para reforço das suas defesas, agora que estão para recomeçar as aulas, mas, por exemplo, se eu tiver com uma dor de garganta, eu posso gargarejar com On Guard, eu posso aplicar de forma diluída por fora e que a coisa já não vai evoluir, é maravilhoso. Se eu tiver com uma dor de dentes, eu posso com uma cotonete também aplicar o meu On Guard, posso bochechar com o meu On Guard, porque a combinação de óleos que esta mistura tem é de fato incrível. Eu posso-vos dizer que quando começou a última pandemia, não é, este óleo simplesmente esgotou a nível mundial, okay? Depois ficou limitado a um por pessoa e agora neste momento já está disponível para toda a gente e em vários formatos, porque depois isto há pasta de dentes, há henna, lavagem de mãos, há uma série de produtos também à base desta mesma mistura que é mesmo top. Depois temos aqui a nossa mistura digestiva, que é o óleo de muita gente também está por aí, mesmo a Ivone, eu sei que é o óleo favorito dela, ou a mistura favorita dela. Para questões digestivas é mesmo maravilhoso. Para tudo o que sejam problemas digestivos, dores de estômago, má digestão, tudo o que sejam problemas que as pessoas já tomam medicação há N tempo, seja através da massagem na zona do fígado, na zona ali do estômago, seja através da ingestão de uma gotinha e depois beber um copo de água, por exemplo, na questão da azia, é top. Ajuda também para situações de diarreia, mesmo das crianças, vômitos, enjoos, quem é mãe sabe o que é isto e que nós sabemos como é que eu vou parar isto, o que é que eu hei de fazer, okay? Para os enjoos, ajudar a cheirar, no caso de ser vômitos, ser a diarreia, vamos aplicar ali na barriguinha para ajudar a acalmar, por isso é assim uma ferramenta também fundamental. Este nas férias tem sempre de ir, este não pode faltar, seja para o pós-festas, seja antes de um jantar mais difícil. Eu habitualmente, eu gosto de ser preventiva, eu tomo sempre uma gotinha de Zengeste antes do jantar, precisamente para que me caia melhor aquele mesmo jantar, porque já sei que vou fazer algum tipo de abusos de comida, então gosto sempre de tomar a gota antes. Se não, é no dia a seguir, lá vem a pessoa, ou quando chega à casa antes de dormir, para ajudar à digestão, tomar uma gotinha de Zengeste. Também este pode ser aplicado das 3 formas, não é? Aromaticamente, por exemplo, para os enjoos, topicamente para favorecer trânsito intestinal ou melhorar ali algum problema que se está a ter, ou internamente para a azia ou algum problema que a pessoa, uma má digestão, ou assim que seja mais rápido a pessoa fazer ali a ingestão para se sentir melhor. Por último, temos ali o Dipul, que se vocês podem ali ver, este óleozinho é ligeiramente diferente, o seu frasco, ele só se vende em 5 ml, é assim um frasquinho um bocadinho mais pequeno, e depois tem uma tampa com alguma segurança. Porquê? Porque este óleo apenas só pode ser aplicado topicamente, ele não pode ser nem ingerido, nem aplicado no difusor. Porquê? Porque ele tem uma função muito específica e é daqueles óleos que basta mesmo uma gotinha na hora certa para mudar o resto do dia. Porque este é o óleo que eu tenho pena de não poder estar aqui ao vivo e a cores, porque eu mal abro o frasquinho, vocês já sabem para que é que ele serve, ok? Porque ele cheira muito a cânfora, tem um cheiro canforado, e então é precisamente para isso. A cânfora é o cheiro de quê? É o cheiro de todos aqueles produtos que nós aplicamos para as dores no corpo, quando nos dói tudo. Quando dói o ombro, quando dói o cotovelo, quando dói as costas, quando dói aqui a zona lombar, quando dói aqui o pescoço, quando eu tenho um torcicolo, ou mesmo os miúdos, ok? É uma gotinha de Dipul ali massajada, bem diluída. Este óleo também é um óleo quente, também convém diluir muito bem, sobretudo a seguir ao banho em que os poros já estão abertos e aplicar naquela mesma zona. Mesmo para doenças mais crónicas, para dores mais crónicas, o Dipul é maravilhoso. Existe também depois em formato de pomada, ok? Por isso também poderá ser uma opção, mas o óleo já dá aqui para centenas de utilizações, isto dura imenso tempo, ok? Dizer-vos o quê? Dizer-vos que todos estes óleos, eles em termos de frasco, eles acabam por ter uma validade, eles apresentam
a dizer que valem até daqui a 5 anos, mas podem até durar mais do que isso. Fundamental é protegê-los da luz solar, do calor, das diferenças de umidade, podem durar uma vida. O nosso objetivo que vos acompanhamos é que não durem muitos anos, ou seja, que vocês os utilizem, que vocês beneficiem dos seus benefícios, não é? Beneficiem, que aproveitem esses mesmos benefícios, esse mesmo potencial, e que não os deixem lá guardadinhos. Isso depois é a nossa responsabilidade, mas de facto um frasco deste grande tem cerca de 250 gotas, ou seja, isto dá-nos para um ano quase, não é? Porque vocês não, há óleos que usamos quase no âmbito diário, outros se calhar menos, mas dá-vos de facto para muito, muito tempo. Deixo-vos também aqui algumas combinações no difusor para vocês verem que eles depois podem ser combinados entre si. Eu já vos fui dizendo, para dormir melhor os que utilizo, para reforço do sistema imunitário, para quando estou a trabalhar, para uma pessoa que esteja mais deprimida, que óleos é que poderemos utilizar, então eu posso combinar de forma estratégica todos estes óleos. Isto para vos dizer o quê? Que isto é um mundo incrível, seja para dormir, seja para utilizar em receitas. O peppermint, por exemplo, em mousse de chocolate, fica uma mousse after eight, assim incrível agora para o verão, ok? Mas podem também juntar nos gins tónicos, nas caipirinhas, podem utilizar muitos destes óleos, mesmo a lavanda, mesmo o peppermint, mesmo o limão, vocês podem juntar os vossos óleos. Estes óleos também são perfeitamente seguros para animais, ok? Claro, depois isto também existe informação para saber como utilizar para problemas nos animais, mas podem perfeitamente ter o difusor. O que eu recomendo sempre é terem a zona onde vocês têm o difusor, ter a porta aberta, porque assim, os animais são muito mais sensíveis aos aromas do que nós. E se aquele aroma estiver demasiado forte para o cão, para o gato, ele próprio vai sair da sala. No caso deles estar a precisar daquele óleo essencial, eles muitas vezes aproximam-se do difusor para poder também eles beneficiar. Para os cuidados de pele, para utilizar nas limpezas da casa, o limão é ótimo para limpar vidros, para limpar inox, é fantástico. Para ajudar as crianças em termos de foco, concentração e com a parte emocional das crianças, as crianças, os filhos são os maiores fãs dos óleos essenciais cá em casa, não é? Porque eles próprios veem esses mesmos benefícios. Para a recuperação desportiva, para abrir as vias aéreas para quem pratica desporto e sobretudo para a parte emocional, que é aquela que acaba por me dizer mais, e daí eu me tornar realmente apaixonada pela utilização dos óleos essenciais, ok? Isto para vos dizer o quê? Se calhar já estou a pensar, então mas como é que começar? Quanto é que custa cada coisa destas? O que é que eu vos posso dizer é que todos os óleos que eu vos estive aqui a falar, todos estes óleos, um a um, eles se vendem a avulso, ok? Os valores variam mais ou menos entre 15 euros e acho que o frankincense deve ser para aí uns 90, logo assim para vos assustar, ok? Os frascos grandes de 15 mililitros, ok? Mas que fica muito mais económico se vocês comprarem neste formato de kit, do tal top 10, ok? Esse mesmo top 10 nós chamamos do kit farmácia, não é? Porque é a farmácia natural a ter em casa, em que um é o kit família e o outro é o kit casa, não é? Isto porque vem em duas versões, vem na versão 5 mililitros, ok? Que tem um valor de 152 euros mais portos, e depois tem a versão 15 mililitros que fica 300 euros mais portos. O que é que eu costumo sempre dizer? No caso de vocês já terem um difusor ou terem algum tipo de saberem onde é que podem comprar ou adquirir, ou alguém que já vos emprestou, querem só experimentar os óleos, porque não experimentarem o kit mais pequeno? Não tendo difusor, eu digo sem dúvida, optem pelo kit maior, podendo, claro, mas optem. Porquê? Porque vocês claramente veem aí em termos de preço que vão pagar o dobro, mas vão levar o triplo da quantidade e mais o difusor. Okay? Isto para verem em comparação dos preços. Dizer-vos que depois é responsabilidade nossa e de quem vos convidou a estar nesta aula vos ajudar a utilizá-los, mas tenho a certeza que vocês vão ver como bem emprego ou vão dar muito valor a esta aquisição, sem dúvida. É mesmo, sobretudo quando foi agora a pandemia, nós partilhávamos muito isto nos grupos, da segurança e da tranquilidade que era ter os óleos essenciais em casa, ou seja, saber que quando surgiram as situações que havia sempre aquele momento que nós destes óleos o que é que vamos utilizar, o que é que nós podemos explorar, okay? Não precisar de ir à farmácia e podermos logo ali em casa saber como é que nós podemos atuar, é mesmo muito, muito bom. Dizer que quer um kit, quer o outro, trazem um manualzinho a explicar estes mesmos óleos essenciais, como é que eles funcionam. Claro que não é só com o livro que vocês vão aprender tudo, porque senão vocês pensam, então não preciso da Ana Rita para nada, então depois eu leio o livro e já sei tudo. Não, nós estamos cá para vos ajudar a depois saber utilizar cada óleo para a vossa família, marcar uma sessão, telefonema, via Zoom, uma reunião, precisamente para vos ajudar como utilizar estes óleos
para vocês, okay? E isso para mim não tem valor, ou seja, ultrapassa tudo aquilo que vos possa aqui estar a falar. Para além disso, e porque há ofertas exclusivas este mês, okay, também tenho aqui de vos dizer porque é que vale muito a pena, e por isso é que eu até ao fim do mês ainda quis marcar mais esta aulinha também para vos falar destas ofertas que são mesmo top. Eu não vos vou negar que, isto porque é gravado, mas pronto, mas praticamente todos os meses há ofertas, ok? O que eu vos posso dizer é que essas ofertas habitualmente só existem no kit grande, ok? E quem está aqui, que já se inscreveu há mais tempo, pode confirmar isso, ou seja, quando eu me inscrevi só havia ofertas para o grande, nem sempre há ofertas com o kit pequeno, com o kit dos 5 ml. A oferta que há este mês é válida quer para o kit pequeno, quer para o kit grande. E é uma oferta que me diz que eu gosto especialmente, porquê? Porque habitualmente as ofertas são produtos específicos. São dar-vos mais um OnGuard, dar-vos mais um frankincense, dar-vos uma pomada de Ipu, ou seja, dar-vos ofertas de produtos. E aqui é diferente porquê? Porque aqui dão-vos um valor, ok? 57 PBs, são 50 mais 7 dos portos, que também vos vão ser devolvidos, são 57 PBs, ou seja, cerca de 57 euros, que cada um de vocês é que vai escolher onde é que quer gastar. Se quer comprar mais um lavanda, se quer comprar um shampoo, se quer comprar uma pasta de dentes, se quer comprar a tal pomada de Ipu, que eu já disse que era muito boa, isso depois é convosco, ok? Ou seja, em vez de estarmos eu a dizer este mês na compra de um kit recebe mais este óleo, vocês depois é que vão escolher. Pode ser no mês a seguir, pode ser, tem um ano depois para pensarem quando é que vocês vão gastar estes PVs. A parte boa é que é o seguinte, vocês com estes kits, vocês vão ter aqui imensas sugestões também como gastar, okay? Tem probióticos, tem sprays para as mãos, tem aqui a mistura respiratória já pronta a aplicar no peito, bem, tem N coisas. Mas a parte boa, como eu vos dizia, de vocês também adquirirem já em formato kit, em vez de comprarem avulso um óleo ou outro, é que vocês com estes mesmos kits, isto chamam-se kits de inscrição como membro. Vocês, eu não quero ser nada de membro, não quero saber nada disso. É assim, isto não tem nada, só tem coisas boas, não tem nada de mal, ok? É só porquê? Porque este kit, efetivamente, ao vocês serem membros da Doterra, a partir daqui vocês podem comprar de forma autónoma. Autónoma não quer dizer que se não precisarem de ajuda, que nós não vos ajudamos a fazer encomenda. Então, mas eu tenho de fazer sempre encomenda? Não tem obrigação nenhuma de compra. Vou-vos chatear para vocês gastarem os 57 PBs, por amor de Deus não me deixem lá os 57 PBs, aí eu digo, façam lá uma encomendazinha para gastar os PBs, ok? Que vocês acumularam, os tais 57 euros, mas fora isso ninguém vos chateia nada, ok? A outra vantagem de vocês se inscreverem como membros é que se vocês quiserem comprar qualquer outro produto para repor stock ou para conhecer, vocês já vão passar a comprar sempre com 25% de desconto. Isso é porreiro, não é? Em vez de me estarem a comprar a mim, que tenho a minha margem de lucro e também é bom, vocês acabam por sempre beneficiar destes 25% em relação ao preço de venda ao público. Para além disso, ainda mais vantagens, todos os meses há um óleo de oferta, até ao dia 15, há outras promoções, NN, bem, é uma aventura. E para além destes 57 PVs, sempre que vocês façam encomendas a partir daqui, vocês vão acumulando mais PVs. Então eu até posso depois mandar vir outro kit para dar à minha irmã ou à minha prima, só com PVs que eu acumulei, e depois posso mandar vir assim um miminho maior dos PVs que eu fui juntando. Vocês não precisam de gastar logo os 57, podem juntar com outras coisas e mandar vir depois coisas maiores ou mandar vir mais produtos, o que vocês quiserem. Os PVs, como eu estava a dizer, não é para sempre, têm um ano de validade, mas podem gastá-los efetivamente quando quiserem. Porquê connosco? E qual é que é a vantagem de vocês estarem aqui nesta aula? É que mais uma vez, e volto a reforçar, vocês vão ver muita gente a vender óleos da Doterra por aí. Isto porquê? Porque como as pessoas compram com 25% de desconto, eu quero ganhar pontos para fazer a minha encomenda, eu posso revender, ok? Só que não é só revender, mais uma vez é preciso que a pessoa que revenda saiba depois vos dizer para que é que este óleo utiliza, ou se a pessoa pode ou não utilizá-lo na sua condição de saúde ou porque toma determinado medicamento. E aqui eu tenho a certeza que vocês vão ter esse apoio, por isso é que eu fiz questão também de me apresentar no início e vocês saberem com o que é que podem contar, ok? Para além de mim, há médicos também na equipa, há enfermeiros, há nutricionistas, há imensas pessoas também para vos darem esse mesmo apoio para percebermos um bocadinho de forma é que podemos beneficiar de forma segura da utilização destes óleos. E depois isto funciona um bocadinho
acaba por ser quase uma comunidade, não é? Mas que nos ajudamos muito neste sentido. Eu costumo dizer que é tipo linha de saúde 24. Agora imaginem vocês à meia da noite com um problema e vocês dizerem, aconteceu isto, aconteceu aquilo, meu filho está com tosse, está com dor de garganta, está-se a queixar disto, o que é que eu posso utilizar dos óleos essenciais? Nós não fazemos diagnóstico por WhatsApp, como é lógico, mas às vezes há óleos que nós já sabemos que vai de alguma forma acalmar. Às vezes nem é o filho, é a mãe, não é? Que às vezes também precisa de ser acalmada. Mas já vamos lá aqui na base dos óleos essenciais, de alguma forma e de forma segura, poderem aplicar logo ali um óleo e ganhar assim alguma tranquilidade, pelo menos para dormirem melhor e depois no dia a seguir ver então como é que a criança acorda. Isto é maravilhoso, ok? Por isso seja por WhatsApp, seja por Facebook, nós depois temos aqui presentes pessoas de várias equipas, na minha equipa funciona por WhatsApp, ok? Por isso tudo aquilo que vocês precisarem, temos aqui também um grupo para vos ajudar a utilizar os óleos essenciais diariamente. Eu gosto sempre muito desta frase e acabo por finalizar sempre com ela para vos fazer chegar um bocadinho aquilo que para mim é conhecer a aromaterapia, conhecer a doTERRA, conhecer os óleos essenciais. É efetivamente uma felicidade enorme, okay? É uma tranquilidade, é sempre esta palavra que eu associo mais à utilização dos óleos essenciais. É esta de felicidade de passar reto pela farmácia porque já nada nos dói. É passar reto por uma loja e já termos tudo o que precisamos e sentirmos essa felicidade entre nós. Irmos para casa quando temos alguém que está à nossa espera. Isto é estarmos felizes, isto é estarmos bem, sentirmos o tal equilíbrio, a tal paz, a tal tranquilidade. Por isso, agradecer a vossa presença, okay? Espero que vocês tenham gostado, deixar também os meus contactos para alguma curiosidade futura, não é? Para inscrições e isso falem sempre com quem vos convidou. O meu objetivo é sobretudo partilhar e dar o apoio para que possam utilizar os óleos essenciais da melhor forma, mas se puderem também lá ir à minha página e pôr um like e identificar-me, dizer que estiveram na aula, eu fico toda contente e partilho também, só assim é que nós também podemos chegar a mais pessoas, porque isto é de facto uma mensagem que nós precisamos de passar, ok? Muitas vezes a indústria farmacêutica cai em cima da aromaterapia porque não dá para ser patenteado. Como é que eu vou patentear óleo de limão? Eu não posso ir ao supermercado e dizer, você está a vender limão? Não, eu tenho a patente disso. Não, isto não pode ser patenteado. Então a indústria farmacêutica não tem interesse nenhum que se saiba, que se conheça os benefícios da aromaterapia. E por isso cabe-nos um bocadinho a nós que utilizamos e que experimentamos passar esta mensagem, que eu só peço uma coisa, é experimentem, ok? Se forem de Leiria, se forem de perto, eu não me importo vos dar uma amostra, mas experimentem, é só o que eu digo, deixem os olhos atuar, fazerem a magia, não é? Porque acaba por ser mesmo magia. E por isso era isto que eu tinha para vos falar. Vou só parar a gravação.